parecida com a luta contra a Covid, porque estamos falando da vida das pessoas. E também parabenizou Zé Marcos da Reciprev, parabenizou Sarkis pela fala, pelo comentário. Jesus, ele coloca duas questões. Ele diz assim: o que fazer com aqueles municípios? Estou vendo aqui Maria Elias, Maria Bethânia, de Limoeiro, Pernambuco, fazendo a saudação. Jesus questiona o seguinte: o que fazer quando o Legislativo não aprova o projeto de reestruturação enviado para a Câmara? Eu queria estender essa dúvida também, porque imagino que é uma preocupação que os tribunais de contas também estão atentos, estender a pergunta para o nosso mestre Sarkis. Jesus chega a dizer que no Ceará somente 25 municípios fizeram a adequação. Universa Lagos, do Iperom, Instituto de Previdência de Rondônia, diz: parabéns, Alex, e manda um abraço. Professor Benedito também observa: de fato, o poder de clareza, síntese e conteúdo de Sarkis é inspirador. Verdade. Eva Gomes: sensacional, doutor Sarkis e Alex, parabéns, Ricardo e todos os envolvidos. Abraço, Eva. Bom, Fabiano Hernandes de Assis, de São José do Rio Preto, presente. Abraço grande para São José. Minas Gerais, 12º estado aqui registrado. Ellen Presswell, do TCE do estado de Minas Gerais. Eu queria, para que a gente também não se alongasse muito, e já considerando as perguntas que foram feitas, queria fazer uma pergunta, aproveitar e fazer uma pergunta final para os nossos mestres, nossos inspiradores, né, sobre dois temas. Vou direcionar, mas os demais professores fiquem à vontade. Aliás, 3 temas. Primeiro tema para todos: lei de responsabilidade previdenciária, como bem falou o professor Benedito. A reforma da Previdência, no parágrafo 22 do artigo 40, prevê uma LRP, uma Lei de Responsabilidade Previdenciária. Será que uma lei dessas não poderia, do jeito que está posto lá, não poderia ser um instrumento para blindar os gestores dos regimes próprios, proteger os gestores dos regimes próprios, integrar as auditorias dos tribunais de contas e fortalecer os mecanismos de fiscalização no nível nacional? E aí, junto com essa pergunta, eu faço perguntas direcionadas. Alex já começou a responder essa questão quando ele falou do fator político. E eu pergunto: Alex, será que não seria o caso, diante desses percalços que estamos vivendo, que atrapalham o processo legislativo, de o Ministério pegar o projeto, que do pouco que eu já sei está muito bom, de LRP, e iniciar oitivas com várias entidades para o aperfeiçoamento, se é que não está fazendo, né? Se está fazendo, eu peço essa notícia. E Sarkis, imagina a formação de uma poupança previdenciária maravilhosa nos regimes próprios. Já existem municípios que estão fazendo isso, né? Mas, infelizmente, a maioria não está formando essa poupança. Mas o que é que nós poderíamos fazer se os regimes próprios tivessem uma formação de poupança? Qual seria o papel da poupança previdenciária dos regimes próprios? Eu encerro essas perguntas, abrindo espaço para Sarkis e Alex, na ordem que preferirem. Ao final, já convido o doutor Gilberto, o conselheiro Gilberto, para dar a palavra final. Convido os dois para darem suas palavras finais, falarem o que desejarem. Convido também o conselheiro Gilberto, em nome da Tricom, para dar a palavra final, e também ao nosso querido Adilson, em nome da ANEP. Vai. É o seguinte, você me perguntou sobre a função da poupança, e ela envolve também uma alteração de um normativo que está na pauta do CONAPREV, do Conselho Nacional. Então, como um bom entrevistado, né, eu vou
evitar a sua pergunta, vou fingir que você perguntou outra coisa, Ricardo, vou responder outra coisa, se você não se importar. Primeiro, eu gostaria de... O pessoal invadiu aqui meu WhatsApp me mandando elogios, e o Alex... Eu me sinto muito honrado com tudo se eu estou falando uma coisa que está batendo, que está reverberando com vocês, é porque eu aprendi com vocês, né? Dizem que o Isaac Newton, né, quando perguntaram para ele, como que o senhor conseguiu ver tão longe, né? Ele falou, eu vi tão longe porque eu me postei sobre os ombros de gigantes, né? Ele estava querendo se referir às pessoas com quem ele aprendeu. Eu aprendi, por exemplo, com o Alex, com o Benedito, com todo mundo. Ok. Eu gostaria de falar, porque é uma coisa que eu experimentei, um pouco sobre a dificuldade política de implementar a emenda, sabe? Eu fui no interior e foi muito interessante, né? Quem quer fazer a reforma da Previdência? O funcionalismo, a sociedade, a classe política, porque o poder executivo ele vai ter que aumentar a contribuição dos funcionários, puxando essa inimizade, vai ter que aumentar a contribuição fixa dele também, né? Então, eu vou aumentar de 11 para 14 para ele, vou aumentar de 11 para 14 para ele, não sei se ele quer peitar esse negócio. O funcionalismo, ele pensa assim, bem, eu ganho X pagando 11, eu vou ganhar o mesmo X pagando 14. E esse 14 vai para a pessoa que já não está recolhendo a contribuição. Então, na realidade, eu vou reduzir o salário em 3%. Aí, organizaram uma palestra lá no interior para eu ir lá e falar, né? Aí, os prefeitos estavam assim, mas eu acho que a gente não deve chamar, quem sabe, o sindicato. Eu falei, é essencial chamar o sindicato, eu quero conversar com o sindicato, quero conversar com todos. Chama a Câmara de Vereadores também. Aí veio todo mundo, né? Então estava lá o pessoal do RPPS, o pessoal da prefeitura, o funcionalismo, o sindicato, todo mundo com aquela cara, né? Saía flechinha do olhinho, né? E eu falei, eu tentei falar o mais simples possível, sabe? Eu falei assim, olha, vocês têm que pegar uma plaquinha, eu quero redução de 3%, eu quero redução de 3%, invadir a Câmara de Vereadores e fazer com que eles votem essa redução de 3%. Me ocorre até um trecho da Bíblia, mas eu não sei, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, do apóstolo Paulo. É o seguinte, é pensar no longo prazo, olhar para a sua situação e perceber o que elas... Nesse momento, todos nós, né? Eu estava falando que Alex é professor, que o Benedito é professor, que o Ricardo é professor, mas agora todo mundo que está ouvindo, todos serão professores. E vão chegar lá nas câmaras de vereadores e vão levar essa mensagem. A Previdência não está boa, isso significa que num futuro que a gente não está conseguindo ver agora, mas vai chegar, vai ficar tudo muito pior, e nós precisamos fazer esse sacrifício hoje. Nós precisamos comer menos, né? A gente precisa ter menos satisfação no tempo presente para assegurar o nosso futuro. Então, a dificuldade política é o seguinte, e também não cabe ridicularizar, minimizar o vereador. O vereador representa a população. O vereador representa o voto popular, a força que a gente tem que respeitar e tem que falar do jeito mais claro possível. Olha, precisa. Mostra para a Lília, mostra a palestra do Ricardo, mostra a palestra do Alex, traz documento. A batuta está com vocês. E eu agradeço todo mundo, agradeço o Ricardo, e essa a resposta da pergunta que você não fez, que eu respondi outras, não sei se você percebeu. Vai que é tua, Alex. É muito bom, Sarkis. Comentar com vocês. Alex, eu poderia interromper você, porque teve uma pergunta aqui, e eu queria dar a oportunidade de que a pessoa perguntou, de se for possível responder. Senão a gente promove um debate para isso, tá? Fabiano Boaro Souza. Ele fala que um outro desafio para nossos pequenos RPPS tem sido a Comprev. Já não bastasse tamanha dificuldade que estamos enfrentando
nessa transição para o nosso sistema. Agora, mais recente recomendação do CNRPPS na semana passada, para que os RPPS não contratem empresas para fazer o Comprev. Minha pergunta é, o Conselho, junto com a Secretaria de Previdência, pensaram nos pequenos, antes de emitir essa recomendação? Tem tanta dificuldade que passam os pequenos, como pequenos quadros servidores, institutos, muitas vezes cedidos pelo município, com grande rotatividade. A grande dificuldade é ter um requerimento aprovado pelo INSS com tanta exigência que eles fazem. Sendo assim, essa questão já está bem abordada no artigo 15.2, inciso 2, da portaria 402, qual é o entendimento dos TCEs sobre essa recomendação. Eu vou te dizer o seguinte, Fabiano, dos TCEs, cada TCE tem plena autonomia para emitir suas opiniões. Então, aqui eu fico até te devendo, eu vou fazer, não no curso, mas no programa, eu vou procurar várias opiniões para ver quais são as várias opiniões do TCE. Mas, Alex, agora fica contigo a palavra. Tá ok, Ricardo. Então, eu vou responder alguns pontos. Primeiro ponto, e tem um ponto ali que depois eu vou passar a bola para o Sarkis, que é interessante, eu acho interessante esse debate, que veio uma pergunta aí, que nem é ainda a reforma do plano de benefícios, mas é a reforma do plano de custeio e, na verdade, é a adequação, né, do plano de custeio do regime próprio a um limite que já existia, né, ou seja, já existe, perdão, desde a emenda 41, que as alíquotas de contribuição dos servidores dos estados e dos municípios têm que corresponder, no mínimo, à do servidor federal. Desde a emenda 41 e desde a lei 10.887, de 2004. E aí eu faço essa pergunta. Então, hoje a gente observa que nós temos, pelo último dado que eu peguei, 1.000 e poucos entes que já conseguiram adequar suas alíquotas. Então, a gente ainda tem um universo grande aí, né, de entes que ainda não nos encaminharam essa comprovação. E pergunto aí para o Sarkis, depois, se não seria o caso da gente trabalhar esses entes que não fizeram sob um enfoque de renúncia de receita. Tá? Só queria essa reflexão, se é possível essa reflexão ou não. Mas falando aí rapidamente sobre as experiências também da reforma, aí estou falando da reforma plena, vamos dizer assim, que é a reforma do plano de benefício. As dificuldades são inúmeras. Ontem estávamos debatendo com o município de São Paulo na minuta que eles fizeram, e lá estava o presidente da Câmara, né, e a gente foi debatendo sobre aquele projeto, sobre a necessidade de ter uma lei orgânica para dar maior suporte e atender o artigo 40, com questões técnicas, e também haviam questões políticas ali naquela mesa, né, a mesa de lá e a gente na mesa de cá. Então, é muito interessante esse debate, e é uma reflexão que a gente faz, né, Sarkis, essa dificuldade e a forma de conduzir essa reforma da Previdência. Mas aí eu trago a baila aqui, desde a PEC 287, que é, né, do governo anterior, essa PEC, os debates dessa PEC, uma fala do nosso mestre aqui, nosso secretário de Previdência, do Narro, de que nada adianta a gente ter, né, direitos, né, benefícios previstos aqui numa norma, né, publicado lá no Diário Oficial, se ela não consegue ser cumprida, ou se ela pode ser cumprida agora, mas daqui a poucos anos, ou em curto prazo, ou médio prazo, ela não venha a ser cumprida. Então, é um grande debate, mas a necessidade da reforma, ela né, já acho que um consenso dentro do nosso sistema, mas ela necessita da gente, de uma estratégia, né, de comunicação bem assertiva, para a gente destacar os pontos principais. E uma estratégia também de comunicação, né, com os servidores, com as associações. Nós enfrentamos aqui na União, até hoje, eu acabei de assinar uma nota aqui, enquanto a gente estava conversando, uma informação judicial de uma determinada entidade contra um dos trechos da reforma aqui dos servidores federais. E até hoje ninguém conseguiu nenhuma decisão aqui na União, ou seja, mostra a robustez da reforma que foi feita, e mostra a sensibilidade, inclusive do julgador, do judiciário, com relação à necessidade e com relação aos fundamentos jurídicos da reforma.
mas acho que aí todos nós temos que estabelecer uma estratégia, não é que seja fácil, que tenha uma facilidade de comunicação, de entendimento, e de fato aí pensarmos estrategicamente. Aí eu coloco essa estratégia justamente para responder a pergunta que o Ricardo fez. A minuta da LRP atende todos esses pontos que o Ricardo destacou, e bem destacou. E aí ele pergunta, será que não era então o momento da gente ir debatendo com as associações, com vários outros interlocutores? Bom, esse debate a gente fez quando a gente instituiu um grupo de trabalho, logo depois da emenda constitucional 103 ser promulgada, e fizemos a minuta, e aí o impasse realmente que a gente está com relação a essa palavra, estratégia. Qual é a nossa estratégia com relação ao projeto? Se o projeto passa por todos os trâmites aqui dentro da União, ou se ele é já encabeçado por uma ala lá no Congresso. Para isso a gente está aí sempre em conversas com a Confederação Nacional dos Municípios. Então, a questão toda aí que a gente está nessa interrogação aí com relação à LRP é de qual a melhor estratégia para a gente conseguir aí a aprovação deste projeto. E a última pergunta aí não é uma recomendação, que foi feita não pela Secretaria de Previdência, pelo Conselho Nacional dos Regimes Próprios. Eu já citei na minha fala qual a composição do Conselho. Vou destacar que a composição do Conselho, além dos tribunais, nós temos as próprias associações representativas dos regimes próprios, que conhecem o dia a dia aí dos pequenos regimes próprios. Foi uma decisão unânime. A ata, quando a ata for publicada, vocês vão ver, né, nós publicamos a ata do Conselho, sempre transparente, lá nos nossos sites, só que a gente publica sempre na próxima reunião, quando os membros aprovam a ata da reunião anterior. Então, todas as atas estão publicadas lá no nosso site. Então, vocês vão ver que foi unânime essa recomendação. Ela surgiu, inclusive, de uma colocação que foi feita sobre a atuação de consultoria, sobre fila de análises da compensação previdenciária, e foi uma das ideias que surgiram ali e que foi aprovada ali pelo Conselho. Então, e ela vai numa diretriz, ela não inviabiliza os pequenos, ela vai numa diretriz que está lá na redação do artigo 15 da 402, com a portaria, perdão, a 19451, em prol da profissionalização, do fortalecimento da gestão dos regimes, de que não se terceiriza atividades fins, ou seja, é um objetivo, né, uma meta, que está ali, né, que foi inserida ali dentro daqueles comandos, ali, daqueles dispositivos, essa ideia, olha, consultoria para capacitar, para trazer informações, para melhorar a gestão, mas não para substituir a gestão. É claro que dificuldades sempre vão ter, mas foi a posição do Conselho, e a posição, né, foi de forma unânime ali, com todos os presentes, representantes segurados, da União, dos estados, municípios, das associações, da Confederação Nacional dos Municípios, a Confederação dos Secretários de Fazenda, ou seja, foi, né, Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, foi uma decisão unânime em prol da profissionalização. Mas desafios sempre há, e a gente, como está lá na recomendação, uma das recomendações foi, inclusive, direcionada à nossa secretaria, que a gente apoiasse ainda mais, orientasse ainda mais os entes com relação à utilização do Comprev, nesse nosso papel de orientação, e que a gente, para isso, se valesse dos tribunais de contas e das associações. Com você, Ricardo.